Bem-vindo à Necroteca, o seu pior pesadelo. Caminhando pelas ruínas das plantações, Rafael percebe que aquela floresta escura tem um peso próprio, uma sensação de opressão crescente e palpável. Com cada passo sobre o solo lamacento, a chuva fina cai suavemente nos galhos densos acima dele, transformando os sons da natureza em um murmúrio inquietante que parece acompanhar seus pensamentos mais íntimos. As árvores, altas e imponentes como sentinelas silenciosas, projetam sombras sinistras sobre o caminho, cada uma delas parecendo espreitar sua vulnerável figura humana. Em meio à escuridão da selva, os olhares metálicos das capivarastres fixam-se nele com uma intensidade que rasga a calma de seu intelecto racional. O brilho alienígena dos seus olhos atravessa as cortinas de chuva finas e assombrações místicas do lugar, provocando um desespero crescente nas profundezas de sua mente científica. Rafael tenta manter o foco em suas observações, mas não pode evitar sentir que algo imenso e desconhecido está prestes a se revelar, uma força cósmica indiferente à existência humana. À medida que avança por entre as árvores entrelaçadas, Rafael começa a ouvir sons estranhos ecoando nas distâncias da selva. São suspiros leves e sussurros fragmentados, uma espécie de cântico alienígena que parece flutuar sobre os rios de som natural desse ambiente envenenado por séculos de abuso humano. A sensação é tanto fascinante quanto aterrorizante, como se estivesse ouvindo as lamentações da terra, um grito silencioso e implacável que ecoa em suas entranhas. Conforme prossegue na expedição inaugural, Rafael nota uma alteração no ambiente. O ar fica mais denso, pesado com a presença das capivarastres. O microbiologista sente-se cada vez mais pressionado pelas sombras inquietantes do lugar e pelo mistério de seus olhares penetrantes. A floresta parece respirar em sintonia com os ritmos desconhecidos desses seres, uma sinfonia macabra que ecoa no fundo de sua consciência. Rafael tenta lutar contra o terror que começa a subir dentro dele, mas sente como se estivesse sendo arrastado para um abismo profundo e desconhecido. A cada passo adiante, ele percebe que aquela expedição científica está rapidamente virando uma jornada de autoconhecimento doloroso, onde a lógica e o raciocínio estão prestes a ser desafiados por um horror cósmico que transcende sua compreensão. E talvez, no fundo do seu coração, ele já suspeitasse disso quando decidiu seguir os rastros das capivaras misteriosas, uma decisão impulsiva impulsionada tanto pelo fascínio quanto pela insaciável curiosidade que sempre o motivou. No meio da floresta, Rafael sente que algo pernicioso paira no ar. Os relatos das aldeias vizinhas tornam-se cada vez mais frequentes e perturbadores, gente se comportando de maneiras estranhas, como controlada por uma vontade externa a elas mesmas. Ele ouve falar de homens que andam sem rumo pela selva à noite, olhando fixamente para o céu com um horror silencioso nos olhos, enquanto mulheres narram visões assustadoras e terrivelmente realistas durante seus sonhos. A teia desses eventos estranhos começa a se encaixar nas observações de Rafael. As mutações das capivaras não são apenas uma alteração física. A presença alienígena que ele suspeitava está, na verdade, infiltrando-se no subconsciente humano. Os olhares metálicos daquelas criaturas parecem mais do que meros espectadores, são guardiões de um processo obscuro e abominável. Dentro dos confins claustrofóbicos de seu acampamento improvisado, Rafael tenta manter o foco nos dados científicos recolhidos. Mas cada detalhe, ao invés de trazer clareza, só intensifica sua preocupação. Ele percebe que a flora local está também se adaptando à presença das capivarastres, plantas com formas mais sinistras e cores vivamente alteradas. As noites passam em vigília constante enquanto Rafael revisa os seus registros, as descrições das aldeias assombradas, os relatos dos encontros perturbadores. A floresta parece ter ganhado vida própria, uma respiração lenta e sinistra que se espalha como um manto sobre a terra. O microbiologista começa a duvidar de sua racionalidade enquanto percebe o vínculo tenebroso entre as mutações dos animais, os fenômenos nas aldeias e suas próprias visões fragmentadas. O que ele descobre não é apenas um horror cósmico desinteressado à humanidade. É uma manipulação psicológica macabra que suga o controle das mentes de quem se atreve a transpor os limites dessa selva envenenada.
As sussurrantes canções alienígenas, agora ecoando até mesmo em seu sono perturbadoramente vívido, começam a moldar um medo mais profundo. Rafael sente-se cada vez menos como observador e mais como parte daquela sinfonia macabra que ele não escolheu participar, uma orquestra de sombras indescritíveis que parece cantar as lamentações silenciosas da Terra, em uma linguagem insondável apenas compreendida pelos iniciados das capivarastres. O desaparecimento de seu colega, Dr. Luiz Gomes, foi o catalisador final para a crise que Rafael nunca havia imaginado enfrentar na selva amazônica. Há apenas algumas noites atrás, eles discutiram os primeiros achados sobre as capivaras mutantes sob uma tenda de campanha improvisada. Um local agora vazio e silencioso, como se a própria floresta tivesse engolido qualquer vestígio da presença humana. As pesquisas que ambos conduziam começavam, enfim, a dar algum sentido àquela escuridão palpável que permeava o ar. Com a notícia do sumiço de Luiz espalhando-se rapidamente entre os outros membros da expedição, uma sensação de pânico surgiu. Os relatos das aldeias vizinhas tornavam-se mais intensos, pessoas relatando invasões nos próprios pensamentos, como se alguma entidade invisível estivesse lendo e manipulando suas mentes. Visões aterrorizantes durante o sono que deixavam os acordados com medo constante de dormir novamente. Rafael não conseguia separar esses fenômenos das próprias experiências, cada vez mais distorcidas que começava a ter. À medida que as noites se prolongavam, sem qualquer sinal do colega desaparecido, Rafael viu o mundo em que vivera como cientista dissolvendo-se. O território seguro e lógico da ciência parecia um sonho distante. Tudo ao redor sugeria a existência de uma realidade mais sombria, talvez aquela prenunciada pelo mito do céu das capivaras. As criaturas selvagens, antes vistas como meros sujeitos de estudo, agora eram percebidas por ele com um novo e abominável respeito, agentes canalizadores da ira da terra contra a humanidade. A paranoia crescia em Rafael com cada passo na selva. Sua sanidade era desafiada não apenas pela ausência de Luiz, mas também pelas visões fragmentadas que se tornaram parte cotidiana de seu existir. Elas eram tão vívidas e detalhadas quanto o mundo ao qual estava acostumado, talvez até mais real do que ele próprio poderia aceitar. A noite em que ouviu os suspiros estranhos ecoando pela floresta foi a primeira vez que Rafael sentiu sua mente se desfazendo. Os sussurros, quase como um cântico alienígena, pareciam fluir diretamente para dentro de seu ser, desafiando qualquer conceito racional que ainda restasse. Ele não sabia mais o que era real, se eram suas experiências ou as lamentações da terra canalizadas por essas entidades indescritíveis. Sua busca obsessiva por Luiz e pela verdade sobre aquela ameaça cósmica levava-o a caminhos cada vez mais perigosos. Em um momento de desespero, Rafael teve uma visão clara. Luiz não estava simplesmente desaparecido, ele havia sido capturado pelo mesmo horror que agora o perseguia, envolto por aquela redoma mental distorcida. O temor se instalou profundamente em seu ser. Será que a realidade dos capivarastres e suas sinistras intenções não estava apenas além de sua compreensão, mas fora da capacidade humana de resistência? Rafael começava a sentir as correntes invisíveis do céu das capivaras prendendo ou uma presa inevitável no jogo sádico que parecia ser jogado pela própria natureza. O medo não era mais apenas de algo fora, mas de um terror interno crescente. O monstro dentro dele mesmo, refletindo a escuridão sem fim daquele horror cósmico e mental que agora habitava seu espírito. A tempestade desferia seus golpes violentos sobre a floresta envenenada, cada estalo de raio iluminando por instantes o cenário caótico que se formava ao seu redor. A água escorre rapidamente pelas copas das árvores e esculpe caminhos traiçoeiros no solo já lamacento. Rafael sentia os ventos como uma agitação furiosa de forças invisíveis, prontas para arrastá-lo ao abismo da loucura completa. Ao seu redor, as capivarastres emergiam das sombras, suas silhuetas sinistras agora mais definidas sob o clarão dos relâmpagos. Com olhos brilhantes e espirais onduladas sobre suas peles, elas avançavam com um propósito que parecia desafiar a própria lógica da vida. Cada criatura era uma manifestação grotesca das mutações misteriosas observadas por Rafael no início de sua expedição. Seres cuja intenção mal compreendida o fazia questionar todos os seus princípios científicos. O microbiologista lutava contra a vertigem que crescia dentro dele. Sentiu-se dividido entre duas frentes. Um lado, impelido pela necessidade de encontrar e salvar seu colega desaparecido.
Outro, angustiado pela urgência de impedir as capivarastres de alcançar seus objetivos nefastos, uma invasão espiritual que ameaçava alterar o subconsciente coletivo humano. Nesse momento crítico, Rafael experimentou visões fragmentadas do céu das capivaras. Numa sucessão vertiginosa e quase alucinatória, viu desabar um caleidoscópio de horrores cósmicos, constelações caóticas se movendo ao contrário no espaço sideral, seres abissais girando em órbitas imprevisíveis, uma dança macabra que parecia esculpida nas próprias entranhas do universo. Os presságios desastrosos dessas visões se confundiam com a realidade presente, deixando Rafael num estado de delírio. À medida que as criaturas aproximavam-se dele e dos seus companheiros sobreviventes da expedição, uma sensação de inevitabilidade tomou conta. As capivarastres pareciam operar por um protocolo insondável, como se cada movimento fosse guiado pela vontade indiferente de forças cósmicas, os céus distorcidos agora se fazendo presente na Terra. Rafael sentia seu mundo desmoronando sob o peso dessas visões. A linha entre percepção e realidade havia sido completamente apagada, deixando-o preso a um destino que parecia selado desde o início de sua jornada pela floresta amazônica. Com cada instante que passava, o medo crescente não se limitava apenas ao externo, agora também pairava dentro dele, ecoando os terrores infinitos daquela invasão cósmico-psicológica. O horror culminou quando Rafael ouviu a voz de Luiz distante e fraca chamando por ajuda. Naquele instante de clareza relâmpago entre visões, sentiu-se arrastado para um conflito íntimo. O desejo desesperado por sobrevivência contra a inevitável percepção de seu papel como mensageiro involuntário dessa ameaça cósmica e mental. A tempestade aumentava sua intensidade, ecoando os tumultos internos do microbiologista, um clímax de horror que deixaria marcas indeléveis naquele ser humano outrora confiante em seus postulados científicos. À medida que o vento rojava e as águas transbordavam, Rafael enfrentou a escolha, salvar ou se perder. Mas já percebia, com profunda tristeza, que ele próprio talvez não fosse mais um salvador, mas uma peça no grande e sombrio enredo das capivarastres. Acalmando-se após os eventos tumultuosos, Rafael sentiu um peso imenso sobre seu peito quando percebeu que a selva amazônica retomara sua rotina de silêncio e escuridão, mas aquela paz era falsa. Ao acordar do sono perturbador, as visões assoladoras não o abandonavam mais. Nuvens sombrias se agitavam em seu subconsciente, enquanto um eco distante das lamentações da terra ressoava na escuridão de sua mente. Sua percepção havia mudado irreversivelmente. O mundo que conhecia agora era uma tela onde os traços finos do horror cósmico se mesclavam com a realidade tangível. Cada detalhe, mesmo aqueles banais e cotidianos, carregava um significado oculto, como se estivesse sempre vigiado por olhares invisíveis que não pertenciam à sua própria espécie. Agora um mensageiro involuntário das capivarastres mutantes, Rafael encontrou-se diante de uma tarefa insana: alertar o mundo sobre a ameaça iminente. Sua missão parecia tanto fútil quanto necessária, como se ele fosse apenas um eco entre muitos no vasto coração da Terra, tentando desafinar a harmonia que mantém todo o universo em equilíbrio. No entanto, a consciência de sua própria condição abalada não deixava espaço para otimismo. Com cada passo que dava, Rafael sentia as amarras invisíveis do céu das capivaras apertarem-se mais firmemente sobre ele, como se estivesse preso em uma teia intricada e sem escape. Sua mente estava agora aberta a influências desconhecidas, saberes profundos que não eram de sua época ou compreensão. Em meio a esta confusão, Rafael lutava para distinguir entre suas próprias intenções e as diretrizes insinuadas pelas criaturas alienígenas. Ele via-se imerso na ambiguidade de um destino que talvez jamais pudesse ser alterado, um ciclo perfeito de terror cósmico, onde a linha entre vítima e mensageiro se tornava cada vez mais tênue. O medo profundo e constante crescia dentro dele como uma tempestade interior que não permitia nenhuma parada. Ele compreendia, com um sentimento de tristeza avassaladora, que sua sanidade talvez já estivesse perdida, subjugada pelas forças maiores do cosmos e pelos segredos guardados nas entranhas da Terra. Tentando se reorientar em meio à escuridão mental que o cercava, Rafael buscou refúgio na comunicação. Cientes dos perigos de revelarem a verdade para aqueles não preparados ou abertos ao sobrenatural, ele percebia que seus contatos com outros cientistas poderiam ser tanto uma salvação quanto um catalisador final para sua completa dissolução.
Ainda assim, apesar da angústia e do temor de seu estado mental alterado, Rafael seguiu em frente. Como mensageiro das capivarastres mutantes, a necessidade imperativa de cumprir com o dever que lhe foi imposto se impunha sobre ele, um destino cujo final não era mais só dele para decidir. Naqueles dias subsequentes à tempestade, Rafael caminhava entre os humanos, carregando consigo uma mensagem silenciosa e perigosa. Tinha se tornado o elo frágil em uma cadeia de eventos que poderiam desafiar a compreensão humana ou levar ao seu completo abatimento, mas sem ele, as lamentações da terra talvez nunca fossem ouvidas no horizonte. E assim, envolvido na redoma do céu das capivaras, ele prosseguia com sua missão ambígua e fatídica, consciente de que o próprio mundo poderia ser apenas um reflexo distorcido em seu espelho mental despedaçado. A tensão se mantinha latente. Com cada palavra ou gesto, Rafael sentia a pressão crescente do desconhecido sobre seus ombros, uma sensação tanto de responsabilidade quanto de profundo terror. O horror cósmico não apenas fora da Terra, agora também residia dentro dele como um sussurro constante que ele nunca poderia deixar em paz. E no fundo de sua mente, dilacerada por visões e medos, a pergunta persistente ecoava: havia uma saída desse ciclo inescrutável ou estava destinado a se perder eternamente naqueles misteriosos abismos do cosmos? Deixe um like, comente seu maior medo e inscreva-se no canal.